Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Estamos de volta aqui em mais um episódio dessa primeira temporada do curso Professor Nota 10. Nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre a escolha dos métodos de ensino. Nós aprendemos aí o que são métodos, nós aprendemos também a diversificação dos métodos, citei, de forma geral alguns métodos que podem ser utilizados. Nesse episódio eu pretendo trabalhar como escolher um método de ensino. A escolha do método para determinada aula vai depender, obviamente, de vários fatores. Eu quero citar alguns fatores para você aqui. Acredito que vai ajudar você quando for definir que tipo de método você vai utilizar para a sua aula. Antes de escolher o método, então, você vai precisar levar em conta alguns aspectos muito importantes. O primeiro que eu destaquei é o seguinte: você tem que levar em consideração o grupo de idade em que seus alunos encontram-se. Pois, nesse caso, esse grupo, obviamente, vai ter uma característica própria. Por exemplo, tem características físicas, mentais, sociais e também espirituais. Certo? Se eu estou dando aula, por exemplo, para uma classe de adolescentes entre 13 e 15 anos, obviamente é um grupo, né? Tá nivelado aí, né, nessa estrutura de adolescente entre 13 e 15. Se eu for dar aula para adolescentes que já são, quer dizer, na verdade são pré-adolescentes, né? O adolescente de 15 a 17 anos, né? Agora sim, né? Também tem a sua característica própria, certo? Tanto física, né, como mental, né, como social e até mesmo espiritual. E assim vai para os adultos e demais, tá bom? Então, quando você for escolher um método, leve em conta o grupo de idade. Tá? Eu estou trabalhando com determinada idade, então um determinado método se aplica para esse tipo de grupo. Tá? O segundo aspecto que eu acho que temos que levar em consideração na hora de escolher uma metodologia para uma determinada aula é o seu domínio do assunto da lição. Ou seja, o conhecimento que você tem do conteúdo, da disciplina, da matéria, tá? Leva isso muito em consideração, porque pode ser que vai exigir muito de você. Possa ser que não, talvez você vai ser um moderador, né, durante a aula, mas esteja sempre atento a isso, a dominar o conteúdo a ser ensinado, tá? Então, o primeiro que eu falei foi considerar o grupo de idade. Segundo, o domínio que você vai ter da lição. Pense nisso. O domínio que você tem da lição. Como terceiro ponto a ser levado em consideração na hora de escolher uma metodologia é considerar os objetivos específicos, certo? Então, leve em conta os objetivos específicos que você vai saber exatamente que método vai ajudá-lo a alcançar esses objetivos específicos. Um outro fator, um quarto fator que eu quero destacar, né, é que você vai precisar também levar em conta o material que você vai utilizar. Tá? Então, assim, que material eu vou usar? Então, eu quero aplicar o método X. Então, para esse método, eu preciso de qual material? Então, assim, eu preciso desse material. Eu tenho esse material em mãos? Esse material está disponível? Eu vou precisar ir atrás dele? Eu vou precisar comprar? Vou precisar arrumar na minha casa? Enfim. Então, leve em conta o material que você vai utilizar. Outro fator muito importante é o tempo de duração da aula. De nada adianta você escolher um método que vai precisar de 40 minutos. Não tem como, né? Eu gastar o tempo todo da aula com determinada atividade. Então eu tenho que pensar qual o tempo de duração eu tenho da aula toda para saber que tempo eu vou disponibilizar para essa metodologia. E sexto e último sugestão que eu dou na hora de você escolher uma metodologia para você preparar uma aula é a quantidade de aluno em sala. Tá? Se você for fazer uma atividade que envolva a ação individual de cada aluno, imagina uma sala muito grande, você não vai chegar no fim nunca. Então, assim, sempre leve em conta o tamanho da turma. Uma turma pequena, uma turma média e uma turma grande, né? Então, a partir daí, você consegue definir que tipo de método você vai utilizar. Recapitulando, então, eu quero te lembrar que na hora da escolha de um método, de um método de aula, né, você tem que levar em consideração o grupo de idade da classe, tem que levar em conta o seu domínio do assunto, né, e também levando em conta os objetivos específicos que você escolheu para essa aula, o material necessário, né, não deixar para a última hora, né, tá? O tempo disponível para essa aula e o tempo que você vai usar, né, para essa metodologia específica, né, e a quantidade de aluno em classe. Tá? Agora que você já conhece, né, você deve estar se perguntando assim, poxa, tá bom, então eu tenho 6
conselhos, vamos dizer assim, né, que você tem que levar em conta na hora de escolher um método. Tá bom, Pedro, então me diz, você sabe me dizer qual é então o pior método, já que você está me ensinando como escolher o melhor método para aula, né? Bom, para mim é o seguinte, o pior método, né, eu vou te dizer que não importa que método você está utilizando, se você usa esse método todos os domingos, se você usa o mesmo método todo domingo, pode ter certeza, esse é o pior método que você pode utilizar. Se você fala sempre do mesmo jeito, dá aula sempre do mesmo jeito, não usa nenhum recurso para diversificar, não muda a posição da sala, não muda a posição das cadeiras, não muda um recurso, né? Então está sempre só falando, então se torna maçante, né? Às vezes os alunos ficam cansados. Então, se você usa um método todos os domingos, pode ter certeza, esse é o pior método. Eu sugiro que você, de forma assim, sábia, né, levando em consideração o que você tem aprendido aqui no curso, né, utilizar métodos diferentes numa só aula, diversificar o método em cada aula. Você não precisa encher de método, né, usar 4, 5 métodos, mas mais de um já é interessante, 3 métodos é interessante, mas lembre-se, né, sempre com foco em algum determinado tema, certo? Então você tem o tema geral da aula, dividiu a aula sei lá, às vezes em 3 tópicos, né? Em 3 subtópicos, certo? Então você vai trabalhar esses 3 subtópicos de acordo com um método diferente para aplicar. Então fica muito interessante, fica mais dinâmico, fica mais bacana preparar uma aula utilizando de mais de um método, tá bom? Evite usar o mesmo método todos os domingos, por mais que você goste dele, ok? Então, agora que você conhece a forma de escolher um método, você sabe qual é o pior método, eu espero que você guarde isso com você e aplique no seu dia a dia, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, entre em contato comigo, eu vou ter o prazer de conversar com você e crescer à medida que eu converso com você, a gente troca com a experiência, tá bom? Fica com Deus, aquele abraço, até o próximo episódio. Até lá, eu te vejo lá, tá? Um abraço.